Olá, assinante da Cruzoé e você, nosso futuro assinante. Eu sou Fábio Leite e estou aqui para apresentar a edição desta semana que já está no ar. Antes de falar das nossas reportagens, aquele lembrete de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, curtir e compartilhar os nossos vídeos para que mais gente possa conhecer o nosso jornalismo independente, combinado? Está tudo disponível para você no nosso site, neste endereço que vai aparecer aqui embaixo na tela, www.cruzoe.com.br, ou pelo nosso aplicativo para celular, onde você também recebe em primeira mão as principais notícias do dia e os furos de reportagem que nós publicamos no Diário da Cruzoé. Bom, o Supremo Tribunal Federal está em pé de guerra e a nossa reportagem de capa desta semana conta para você os bastidores dessa troca acalorada de farpas entre os ministros do STF, que foi causada pela reviravolta no julgamento sobre a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. O ministro Gilmar Mendes não engoliu a derrota que sofreu por 6-5 contra o seu relatório, que abriu uma exceção para permitir a recondução do deputado Rodrigo Maia e do senador Davi Alcolumbre no comando das duas casas do Congresso, o que é expressamente proibido pela Constituição Federal. Gilmar voltou a sua artilharia principalmente para o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, que está sendo considerado um traidor porque teria se comprometido em votar a favor do relatório de Gilmar, liberando a reeleição de Maia e de Alcolumbre, mas mudou de ideia na última hora após uma forte pressão da opinião pública contra essa interpretação inconstitucional. Na nossa reportagem, você vai entender tudo o que se passa nessa guerra no Supremo e quais os seus reflexos na cúpula do Poder Judiciário e em julgamentos de grande interesse público, como os que envolvem o combate à corrupção. Está na pauta, por exemplo, de 2021, aquela liminar de Fux sobre o juiz das garantias. A retaliação ao ministro Luiz Fux prevê ainda inviabilizar a agenda com a qual o presidente do Supremo se comprometeu assim que assumiu a corte em setembro deste ano, e o que já dá o tom de como será o ano do Judiciário em 2021. Fux prometeu, por exemplo, democratizar o Supremo, reduzindo o número de decisões monocráticas dos ministros e aumentando os julgamentos em plenário, e também evitar a desconstrução da Lava Jato. Se essa já era uma meta que já não era fácil de alcançar, imagine agora que a situação, que o clima se agravou dentro do Supremo. Entenda tudo isso na nossa edição desta semana, que traz também para você uma reportagem exclusiva revelando o conteúdo de relatórios confidenciais da JIF, a holding que controla a JBS, com fatos que foram omitidos da delação premiada fechada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista com a Procuradoria-Geral da República em 2017, aquela polêmica delação que ainda está sob análise no Supremo. Essa é uma investigação interna que foi feita por uma comissão independente que foi exigida no próprio acordo de leniência, mas que foi destituída pelo grupo, pela JBS, após a produção desses relatórios que a Cruzoé traz com exclusividade. Nessa reportagem feita pelo meu colega Luiz Vassalo, você vai saber, por exemplo, quem é a desembargadora que usou um e-mail do próprio tribunal para pedir um emprego para uma parente dela na JBS ao diretor jurídico da empresa, que é um dos delatores do grupo. Quais os pagamentos feitos pela JBS ao Instituto Lula, os casos envolvendo, detalhes de casos envolvendo 2 ministros do governo Jair Bolsonaro e ainda as contas da propina do grupo JIF no exterior. Vale a pena conferir. A repórter Helena Mader conta como o balcão de negócios está operando a pleno vapor em Brasília por causa da disputa do comando da Câmara e do Senado, cujas eleições ocorrem em fevereiro do próximo ano. Liberação bilionária de emendas, ofertas de ministérios, promessas de implosão da Lava Jato e até um novo financiamento sindical foram colocados na mesa de negociação dos candidatos à sucessão de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Na seção internacional, Duda Teixeira escreve sobre a salvação pela vacina. O início da vacinação no Reino Unido traz esperança para o mundo e dá largada para uma corrida dos políticos pela imunização em massa contra a Covid-19 em diversos países, incluindo aqui o Brasil. A entrevista da semana é com o cientista político americano Bruce Bueno de Mesquita, que fala como presidentes que governam para um grupo restrito de pessoas sofrem desgaste no comando do país e que se Jair Bolsonaro não entender que a pandemia mudou as prioridades, ele será apeado do poder. E ainda, as colunas inéditas de Diogo Mainardi, Mário Sabino, Carlos Fernando Lima e o humor de Hugo Goiaba.
Tudo isso você encontra agora no nosso site cruzoe.com.br e no nosso aplicativo. Se você ainda não é assinante da Cruzoe, eu te convido a conhecer o nosso jornalismo independente. Você pode assinar a revista agora apontando a câmera do seu celular para esse código no canto da tela ou clicando no botão de assinatura que vai aparecer logo no final deste vídeo. Venha logo para a Cruzoe ficar bem informado com reportagens profundas e matérias exclusivas que você não encontra em outros veículos de comunicação. É isso, tenha uma ótima leitura e até a próxima.